Boa noite. Glória a Deus. Amém. Vamos orar novamente. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já falou, tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Obrigado pela sua presença no meio de nós, no meio da sua igreja. Queremos abrir os nossos corações para toda instrução, tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, que possamos aprender contigo, possamos crescer em todas as coisas e avançar, porque cremos, Pai, que no Senhor, Pai, nós somos sustentados e fortalecidos na força do seu poder. Nós te louvamos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Creio que o Senhor já está falando através dos louvores, através das orações que também foram erguidas aqui. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã foi bem específica a respeito do final do ano e do início do próximo ano. Eu sei que muitos de nós, quando vão chegando aí essa fase do ano, costumam avaliar, costumam refletir sobre as coisas que passaram, mas também sobre as coisas que virão. E a gente costuma, muitas vezes, medir aquilo que aconteceu na nossa vida a partir de uma perspectiva de sucesso, se essas coisas aconteceram ou se não aconteceram. Mas eu creio que Deus, Ele não mede a nossa vida com a mesma perspectiva. Eu creio que Deus, Ele nos ensina a olhar para uma perspectiva de frutos. Se nós estamos frutificando ou não, se nós estamos crescendo ou não, se nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus ou não. E a Bíblia nos ensina então que a árvore que dá fruto, então Deus poda para que ela dê mais fruto ainda. Então, você não deve medir a sua vida numa perspectiva de sucesso ou fracasso, baseado nas coisas que aconteceram ou que deixaram de acontecer, mas você deve começar a medir a sua vida a partir de uma perspectiva se eu estou sendo transformado pela presença de Deus, amém? E quando a gente começa a adotar esse tipo de mentalidade, a gente começa também a celebrar as pequenas transformações que Deus vai desenvolvendo em nós. A gente começa a ter uma perspectiva de alegria, não porque talvez o processo esteja completo, mas porque ele está acontecendo. E a gente começa a celebrar esses processos que Deus faz conosco. Deus está muito mais interessado no relacionamento que Ele está construindo conosco, do que necessariamente se nós estamos ou alcançamos aquilo que imaginamos ser o nosso propósito, e aquilo que desejamos alcançar. E durante o ano de 2025, muitas coisas têm acontecido, e a gente costuma fazer esse apanhado, né, essa reflexão, até para nos preparar para aquilo que virá, para o próximo ano. Mas uma coisa que acontece muito é que nós nem sempre fazemos esses planos com Deus. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente vai pensando para o ano de 2026, começa a fazer planos, assim, o que eu quero alcançar, o que eu gostaria de ver na minha família, o que eu gostaria de que acontecesse no meu trabalho. Às vezes a gente começa a criar esses planejamentos para o ano baseado em simplesmente coisas que você gostaria de alcançar. E nem sempre nós planejamos o nosso ano numa perspectiva, aquilo que Deus deseja fazer comigo no próximo ano. E eu quero falar nessa noite sobre o fundamento do planejamento e também te ajudar e me ajudar, porque essa palavra, Deus tem falado muito ao meu coração, de como nos auxiliar a navegar as expectativas que nós criamos e as coisas que acontecem. Amém? Amém, igreja? Você está aí? Então, a primeira coisa é que todo planejamento de vida, ele deveria ser sobre como nós administramos a nossa parceria com Deus, a nossa parceria com o Espírito Santo. Quando você pensa em planejamento de vida, como que eu quero estar no ano que vem, daqui a 5 anos,
daqui a 10 anos, esse pensamento não deveria ser puramente sobre coisas que você gostaria que acontecessem, mas de como você está ativamente gerenciando e administrando esses sonhos, esses projetos com a presença do Espírito Santo de Deus. Então não se trata somente do que você quer alcançar, mas se trata de como você vai alcançar. Tem a ver com o envolvimento da presença de Deus na sua vida, amém? Então, antes de buscar o que fazer, precisamos entender como Deus nos convida a fazer essas coisas. Queria que você abrisse comigo, lá no Salmo 100, no versículo 1. Salmos 100, versículo 1 vai dizer assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com louvor, e deem-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? A primeira coisa que a gente percebe é que quando Deus dá uma instrução, essa instrução não é por causa de Deus, mas é por causa de nós. Às vezes a gente acha que as instruções que Deus te dá, elas são por causa daquilo que Ele quer ou aquilo que Ele necessita. Às vezes nós pensamos dessa forma, mas toda instrução que Deus dá não é por causa daquilo que Ele precisa, porque Ele não precisa de absolutamente nada. Mas essas instruções servem para nós, servem para que você tenha plenitude, servem para que você cresça, servem para que você experimente a vida abundante. E aqui ele está dizendo que todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, existe uma maneira de entrar nessa presença. E a maneira é, prestando culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vai para a presença de Deus, nós entramos prestando culto com alegria. E aqui o salmista diz em seguida, falando o seguinte: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ou seja, quando você entra na presença de Deus, não apenas alegria, mas com reconhecimento de que Ele é o seu Deus, de que Ele te fez e de que você é dele, de que nós somos o seu povo, que nós somos o seu rebanho. E aí ele diz: entrem por suas portas com ações de graças, nos seus atos com louvor, e deem-lhe graças e bendigam o seu nome. A primeira coisa que nós precisamos entender é que na presença de Deus existe uma forma de entrar. E essa forma de entrar é com gratidão, é uma forma de entrar, é com reconhecimento. As portas que às vezes nós queremos que Deus abra, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a porta das ovelhas. Ou seja, quando nós entramos e queremos entrar em certas portas, precisamos entender que Deus é o acesso a essas coisas. E para entrar nessas portas, nós precisamos acessá-las com gratidão e com reconhecimento. Então nós entramos na presença de Deus com gratidão, com louvor, celebrando quem Ele é. Esse é o caminho, igreja. Amém? Todo início de um movimento. Então, quando eu falo assim, todo início de um movimento, eu digo a respeito, talvez, dos planos que você fez no início desse ano. Talvez os seus meses, você pensou, mais um mês está se iniciando. O que eu vou fazer a respeito disso ou daquilo? Talvez toda semana, na segunda-feira. Talvez no seu dia, quando você inicia. Toda vez que temos um início de movimento, a Bíblia te instrui a entrar na presença do Pai com reconhecimento e louvor. Esse é o caminho para nós. Então, quando nós entrarmos amanhã na nossa segunda-feira, nós precisamos entrar com reconhecimento e louvor, por causa daquilo que Ele é, por causa daquilo que Ele tem feito.
Só que para haver reconhecimento, precisa haver reflexão. Amém? Você não pode reconhecer alguma coisa sobre o qual você não reflete. Você não pode ter gratidão no seu coração se você não parar e começar a avaliar as coisas que aconteceram no seu favor. Você não vai ter algo para oferecer a Deus se você não perceber o quanto de Deus já tem acontecido no seu favor. É impossível ter gratidão, é impossível ter reconhecimento se não houver reflexão. E é por isso que a gente está constantemente numa luta pela nossa atenção. É por isso que o tempo todo existe um celular tocando, com mais uma novidade, puxando a sua atenção. Porque aqui as coisas que você não reflete, você não pode ser grato. Então, se a sua distração, ou a sua atenção começa a ser distraída em todo o tempo, você nunca vai parar para refletir aquilo que Deus tem feito. Mas se nós começarmos a dirigir a nossa atenção, Senhor, o que o Senhor já fez na minha vida? Quais são os meus motivos para ser grato? Então aí vai haver a reflexão que vai gerar a gratidão, que vai gerar o reconhecimento. Então quando nós falamos sobre o nosso ano, nós precisamos começar a refletir sobre as coisas que Deus fez. Não aquilo que ainda falta Deus fazer. Porque quando você gera uma atitude de gratidão, você pode entrar pelas portas. Amém? Existem portas pelas quais Deus quer que você entre, que você quer entrar, que você só vai entrar se houver gratidão e reconhecimento no seu coração. E enquanto isso não acontece, essas portas permanecerão fechadas. Mas nas portas que Deus quer abrir, e na porta que Ele mesmo é, você precisa entrar com gratidão. Por isso, quando a gente avalia 2025, nós precisamos começar a partir daquilo que Deus já fez. Seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. Como que nós fazemos isso? Escreva testemunhos. Escreva no seu caderno, escreva no seu celular as coisas que Deus fez durante esse ano. Às vezes as pequenas coisas, mas também as grandes. Comece a refletir, comece a meditar nas intervenções que Deus fez na sua vida. Comece a gerar no seu coração essa gratidão. Escreva o testemunho. Porque quando você escreve esse testemunho, você vai começar também a observar uma outra coisa. Que Deus, Ele fala para nós em cima de temas, em cima de repetições. Existe uma ênfase do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida que você ainda talvez não tenha percebido. Existe algo que Deus está falando para você que talvez você não tenha percebido o padrão daquilo que Deus tem falado. Mas quando você escreve o testemunho, reflete sobre ele e começa a agradecer a Deus por eles, você também verá que Deus está fazendo algo específico na sua vida, no seu coração, amém? E aí a pergunta que eu te faço, o que Deus fez na sua vida nesse ano de 2025? Qual foi o padrão de revelação? Qual foi o padrão da voz de Deus ao teu coração durante esse ano? Você já sabe? Pensa comigo, você já sabe, eu já sei o que Deus tem falado comigo em 2025? E começar a orar ao Espírito Santo, Senhor, por quê? O Senhor está enfatizando essas coisas em 2025. E depois que você começar a entender a ênfase de Deus, você deve começar a honrá-lo por quem Ele é. Celebrá-lo, assim que a gente entra na sua presença. Mas, queridos, nós precisamos entender que isso é uma postura de coração. Não é simplesmente para essa palavra do dia 14 de dezembro de 2025. Não é somente para amanhã, não é somente para essa semana. Isso é para a nossa vida inteira. Construir um padrão de gratidão, construir um padrão de alegria, de louvar a Deus em todos os tempos. Salmo 28, no versículo 1. O salmista diz assim: a ti eu clamo, Senhor, a minha rocha. Não fiques indiferente para comigo,
porque se permaneceres calado, serei como aqueles que descem a cova. É interessante que o salmista fala isso, e ele se compara a alguém que está morto. Ele diz assim: se eu não ouvir a voz de Deus, eu serei como aqueles que permanecem, ou melhor, que descem a cova. E às vezes nós estamos exatamente assim. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos o que Deus está falando hoje conosco. Mas aqui ele percebeu que esse sentimento de indiferença, ou seja, quando ele não conseguia discernir a voz de Deus, isso comprometia quem ele era, a ponto de ele se comparar como esses que descem a cova. Queridos, a palavra que Deus quer liberar sobre você é aquilo que vai transformar a sua existência. Você crê nisso? Que a palavra que Deus tem para você é aquela que vai transformar você. E eu quero falar sobre, talvez, 5 cenários ou 5 expectativas que possam ter confrontado a sua vida nesse ano de 2025. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Creio que Lucas 7 é um apanhado de revelações de Deus para nós, para a gente entender como lidar com as expectativas que nós temos e também como que Deus nos ensina a atravessar essas expectativas. Lá no versículo 1, acompanha comigo lá, diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram ali o servo restabelecido. Amém? Até aí. Queridos, quantos de nós não têm desejado e esperado a intervenção de Deus? Quantos de nós não têm esperado que Deus entre nas nossas casas e mude as nossas realidades? Você tem sido assim? Muitos momentos eu tenho sido assim. Esperado apenas uma palavra de Deus que vai mudar as minhas realidades. E esse centurião, ele entendeu isso. Eu fico pensando que Jesus não precisava ter atendido aquele apelo daquelas pessoas dizendo: olha, aquele homem, ele tem ajudado muito o nosso povo, o Senhor, ele merece que o Senhor vá lá. Jesus, ele não devia nada a ninguém. Ele só devia obediência ao seu Pai. Mas ele mesmo assim, ele vai em direção a isso. Só que na direção, enquanto caminhava, enquanto ia, na direção daquele homem, aquele homem que tinha uma necessidade, ele entendeu que apenas uma palavra de Jesus era mais do que o suficiente para mudar a sua vida. E ele reconhece que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Existe uma fome, queridos, que o natural não pode saciar. Existe uma fome que só pode ser saciada naquilo que Deus diz.
Esse centurião entendeu que bastava uma palavra e tudo seria mudado. Agora entenda o seguinte, que talvez esse ano você tenha experimentado justamente isso. Talvez você tenha experimentado um ano de avanços evidentes. Talvez você ouviu a palavra de Deus e você creu na palavra de Deus e viu coisas acontecendo. E talvez o seu coração está sonhando mais alto ainda. Talvez você está vislumbrando 2026 com coisas maiores que Deus vai fazer. E essa experiência de crer numa palavra de Deus e Deus fazer algo poderoso, isso gera dentro de nós uma certeza, uma convicção de que nada é impossível com Deus. Então, como que eu me preparo, se eu experimentei essas coisas, para aquilo que vem depois? Como que eu coloco a postura do meu coração no dia a dia da vida? Nós sempre falamos que se nós cremos que uma palavra de Deus pode transformar a nossa vida, o fato de você estar na presença de Deus, se você ouvir a sua voz, existem coisas da sua vida que podem ser mudadas instantaneamente. Você crê nisso? Às vezes, Deus nos leva por caminhos e trabalha na nossa vida com o tempo. E a pastora Flávia orou sobre isso, que às vezes o tempo se torna um peso na nossa vida, porque achamos que nos tornamos reféns do tempo. Parece que Deus está demorando, parece que as coisas não acontecem, e a gente começa a colocar o nosso coração dessa forma, ficamos ansiosos, e aquilo que ainda não aconteceu, isso acontece comigo lá em casa, não, né? Acontece na sua casa também, igreja? É uma realidade, mas nós sabemos que se Deus declarar a sua palavra sobre nós, a nossa realidade pode ser mudada instantaneamente. Instantaneamente. Esse centurião, ele acreditou nisso. Ele acreditou que era possível. Ele recebeu a sua palavra e ele posicionou a sua fé. Como que ele posicionou a sua fé? Não tendo que Jesus entrar na sua casa para operar um milagre. Ele simplesmente diz: se o Senhor apenas disser uma palavra, então isso vai acontecer na minha vida. Algumas semanas nós compartilhávamos sobre a importância da nossa fé em ação, aquilo que Bernardo estava falando há pouco aqui. Não basta apenas crer que Deus pode fazer, eu preciso mudar as coisas na minha vida que demonstrem a minha fé. Existem atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida, no dia a dia, que sejam evidência que nós verdadeiramente acreditamos naquilo que Deus falou. E esse centurião fez exatamente isso. Ele disse: eu não preciso que Jesus venha na minha casa, eu não sou digno de recebê-lo, mas se ele disser apenas uma palavra. Quantos estão entendendo? A sua fé foi dizer assim: Senhor, não preciso que o Senhor venha. Ele abriu mão de ter Jesus entrando dentro da sua casa. Isso é fé ou não é? Isso é fé. Então, como que a gente se prepara para o ano que vem, para as próximas semanas? Se você crê no Deus que pode mudar as coisas de forma instantânea, você não deve simplesmente escrever alvos maiores, coisas maiores que você quer ver acontecendo, mas você deve perguntar para Jesus: Senhor, onde que o Senhor quer ir mais fundo? Onde que o Senhor deseja trabalhar mais profundamente? Onde as minhas raízes precisam ser inseridas? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso ouvir a voz do Senhor? Continue sonhando alto, mas continue crendo no poder da palavra. Porque o outro lado disso é quando você continua crendo que Deus pode mudar as coisas instantaneamente, mas você ainda não vê as coisas mudando instantaneamente. E o desafio para a nossa fé é manter a mesma postura de crer enquanto não acontece. É quando tudo se torna familiar. Vir ao culto se torna familiar. Fazer uma oração se torna familiar.
Ir no GDA se torna familiar. Tudo que a gente já vivenciou uma vez. E às vezes a gente perde a fé de que em uma noite, em uma palavra, Deus pode mudar tudo. E aí cabe a nós manter o nosso coração aceso, manter o nosso coração crendo, manter o nosso coração esperando, com expectativa que Deus vai fazer algo poderoso. Deus quer que você tenha essa expectativa. Fala isso para o teu irmão. Deus deseja que você mantenha a sua expectativa alta. Agora olha que interessante. Jesus, está aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, até aqui, do versículo 1, até esse último versículo que nós lemos, versículo 10, nós vemos um relato da expectativa que é colocada na palavra de Deus e que muda todas as coisas. Só que Lucas 7 agora ele continua e ele muda o panorama para uma outra realidade, que às vezes também é a nossa realidade. Queria que você continuasse lendo comigo lá no versículo 11. Logo depois do quê? Da cura. Amém? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Olha o que está acontecendo aqui. Depois de Jesus realizar um milagre na vida daquele centurião, e vendo aquela fé de crer que uma palavra de Deus era o suficiente, agora nós estamos vendo uma outra realidade. Nós estamos vendo uma viúva que não tinha mais nenhuma esperança, que todas as suas expectativas, os seus sonhos, estavam literalmente naquele caixão. A esperança de um futuro, a esperança de uma provisão, segurança, porque ela era viúva, ela só tinha um filho. Tudo aquilo que ela projetava e tinha de expectativa sobre o seu futuro, sobre o seu presente, estavam literalmente naquele caixão, com a morte do seu filho. E aqui Jesus vai até ela. Ela não tinha orado, ela não tinha feito nenhuma declaração, ela não tinha jejuado. Esse encontro foi iniciado por Jesus. E talvez seja exatamente isso que você tenha passado nesse ano. Talvez as suas expectativas estejam mortas. Talvez a sua esperança foi enterrada. Talvez as suas expectativas morreram. Mas Jesus, ele vem e ele inicia esse movimento de tocar novamente nas suas expectativas. Jesus é que inicia esse movimento para trazer vida nas coisas que morreram. Amém? Jesus é que vem ao seu encontro, ao meu encontro. E as coisas que pareciam estar mortas, prontas a serem enterradas, é Ele que toca, é Ele que ressuscita, é Ele que diz: não chore. Eu creio que Deus nessa noite vai tocar em expectativas que morreram no seu coração e na sua vida. Eu quero que você pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu estou carregando para a sepultura que o Senhor deseja ressuscitar? O que eu já perdi as minhas esperanças de que o Senhor faça, que o Senhor quer ressuscitar nessa noite? Amém? Queridos, os lugares mortos não são o fim da nossa história. E a gente continua lendo, ainda em Lucas 7,
no versículo 17. Depois daqueles acontecimentos, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. E os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui nós vemos um terceiro cenário, que é o cenário de João. João, aquele que preparou o caminho para Jesus. Aquele que reconheceu que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo em meio à multidão. Aquele que disse que ele não era digno nem sequer de desatar as sandálias de Jesus. João foi aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho. E aqui, esse cenário muitas vezes é o nosso cenário também. O cenário onde nós nos encontramos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Onde a gente é obediente, onde a gente é fiel, onde a gente faz todas as coisas procurando fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. É onde a gente prepara, a gente entrega a nossa vida, onde a gente ouve Deus com clareza. Mas ainda assim, acabou numa cela de prisão. Essa foi a história de João. Um homem obediente, um profeta, fiel, mas que acabou na prisão, fazendo tudo certo, sendo obediente. E ali ele se encontrou confuso, desencorajado, porque as suas expectativas sobre Jesus não eram as coisas que estavam acontecendo com Jesus. Não era aquilo que Jesus estava fazendo. E esse lugar é o lugar que muitas vezes a gente vive. Parece que Deus está fazendo milagres, mas está fazendo só para o irmão. Parece que tem coisas acontecendo só para outra pessoa. E aquilo que nós estamos esperando não está acontecendo. As nossas expectativas parecem que ficam frustradas nisso. A gente vê pessoas avançando e você se sente restrito, limitado. Quantas vezes isso não acontece, queridos? Mas esse é o momento de falar claramente a Deus, de colocar o desapontamento aos pés de Jesus. E é engraçado que a resposta de Jesus foi: o reino está avançando. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. A resposta de Jesus para João foi: não olhe para as coisas que eu não estou fazendo, mas olhe para as coisas que eu estou fazendo. Essa foi a resposta de Jesus para ele. E por que isso é importante? Porque às vezes a sua obediência promove o reino de Deus de uma maneira assim como João promoveu o reino de Deus ao diminuir e fazer com que Jesus crescesse no seu ministério. Às vezes existem coisas que nós fazemos pela obediência, que elas não nos beneficiam num primeiro momento, mas ela está beneficiando o reino de Deus. Só que a gente fica frustrado, porque parece que esse benefício não chega a nós. Mas o reino está avançando. O reino está avançando. E
E quando a gente passa a olhar para as coisas que estão acontecendo, então pode haver gratidão no nosso coração de novo. Você pode dizer assim, aquilo que eu estou fazendo está tendo um efeito muito maior do que eu, muito maior do que para mim. Aquilo que eu estou fazendo está fazendo com que o reino alcance pessoas, está fazendo com que vidas sejam alcançadas. Eu posso não estar vendo benefício para mim. Talvez eu continue restrito naquilo que eu estou fazendo. Mas existem coisas maiores que estão acontecendo por causa da sua obediência. E era essa perspectiva. Às vezes é aquilo que nós precisamos ter realinhados. É olhar com outros olhos. Não com os nossos olhos para nós, mas os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo. E aí completa lá no versículo 31, no capítulo 7, algo que ele diz interessante. Diz assim, a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês também não choraram. Às vezes nós estamos exatamente assim. Existe um momento de alegria, mas como não é a sua alegria, você fica triste. E às vezes é o momento da sua dor, ou melhor, da dor de outros, mas como não é a sua dor, você não chora com aqueles que estão sofrendo. E Jesus está dizendo sobre exatamente esse tipo de atitude. Quando a gente está olhando tanto para nós, que passa desapercebido aquilo que está ao nosso redor. Nosso foco tanto é naquilo que eu preciso, que a gente não consegue enxergar aquilo que os outros precisam. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Ou seja, a hora que era a hora de festejar, você não festejou. E quando choraram, você também não chorou. Por quê? Porque os nossos olhos muitas vezes estão em nós. Assim como João. Ele não queria estar numa prisão sabendo que o Rei da Glória estava presente. Nós precisamos reconstruir a gratidão com aquilo que Deus está fazendo, não com aquilo que Ele ainda não está fazendo. Amém? Lucas 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. E ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Até aí. Aquele fariseu que recebeu Jesus na sua casa para jantar, provavelmente fez isso porque seria reconhecido entre os seus pares, entre seus amigos,
convidou Jesus talvez para cumprir um protocolo, mas ali na sua casa não havia água para os pés de Jesus. Não havia honra e talvez só houvesse rotina. Talvez só houvesse um protocolo. E às vezes nós estamos assim também. Competentes nas coisas que a gente faz, confortáveis nas nossas rotinas, mas com baixas expectativas. Talvez você não esteja em nenhuma crise, mas talvez você também não espere nada de que diferente aconteça. A apatia não é aquilo que Deus tem reservado para você. Aquilo que Deus tem reservado para você é vida e vida em abundância. Mas talvez na sua casa, no seu coração, na sua realidade, você tem feito um espaço para Jesus, que é simplesmente um protocolo. É para cumprir um ponto, é para bater o ponto. Talvez a sua devocional tenha se tornado isso. O seu tempo com Deus, o seu tempo de oração. Você tem o tempo reservado, você chamou Jesus para sua casa, mas ali não tem água para lavar os pés. Ali não tem perfume. Ali não tem uma atitude de coração que o receba. Às vezes a nossa expectativa é exatamente isso. Expectativas que se tornaram familiares. Você não espera mais que Deus fale com você no seu tempo de oração, nem na leitura da palavra. Expectativas familiares. É quando no nosso coração se torna mais do mesmo. E talvez a gente precise começar a quebrar o padrão da mesmice. Talvez a gente precise fazer alguma coisa que nos estique. É interessante que Paulo falou para Timóteo, lá no capítulo 2, no segundo livro de Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, disse assim: por essa razão eu torno a te lembrar, Timóteo, que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Quem mantém viva a chama somos nós. Eu e você que temos que manter viva a chama. Não é Deus que vai ter que manter viva a sua chama. Você conta com a ajuda de Deus sem dúvida, mas é você que precisa abanar o fogo que está dentro de você. É você que precisa lançar oxigênio nas brasas. É você que precisa fazer isso. Se você quer sair do lugar de mesmice, é você que tem que tomar atitude. Se as coisas estão familiares demais, é você que precisa tomar uma decisão de sair desse ambiente familiar e começar a acender o teu coração para Deus. Por outro lado, nesse mesmo texto a gente vê um outro tipo de expectativa. São as expectativas que muitas vezes são limitadas pela vergonha. Essa mulher que lavou os pés de Jesus, ela lavou com as suas lágrimas. Ela não via em si nenhuma dignidade. Ela desejava ardentemente misericórdia. Enquanto aquela vergonha da sua história declarava para ela que ela não merecia nada. E às vezes nós estamos exatamente assim. A gente quer olhar para o futuro, ter um desejo de que algo bom aconteça. Mas as falhas, os fracassos dos últimos anos, da nossa história, elas têm falado muito mais alto do que a voz de Deus. Mas ali Jesus declara: os seus pecados foram perdoados. Simplesmente porque ela decidiu amar. Amar a Jesus de todo o seu coração. Quebrar aquilo que era mais precioso aos pés daquele que podia lavá-la, poderia perdoá-la, poderia renová-la naquele momento, poderia mudar a sua história. E o perdão de Deus, ele não simplesmente remove a culpa, mas ele restaura a dignidade. E às vezes você precisa se lembrar de quem você é aos olhos de Deus. Talvez nessa noite você precisa se lembrar da maneira como Deus te enxerga. E entender que aquilo que passou, passou. O perdão de Deus nos alcançou. As coisas que talvez você tenha vergonha, Deus não tem vergonha de você.
E Ele está disposto a te perdoar, a te renovar, mas Ele quer também restaurar a sua dignidade. Deus é aquele que está mais comprometido, não apenas te perdoar, mas te colocar no caminho que o agrade. E às vezes existem coisas na nossa vida que nós nos envergonhamos. Talvez nós sempre fazíamos essas coisas até ter um encontro com Jesus. Talvez existam bagagens que a gente ainda carregue. Talvez o peso de falhas, de decisões que a gente tomou e talvez não queria ter tomado. Todos nós, de alguma maneira, já passou por isso. Isso não é uma exclusividade de algumas. Todo aquele que hoje crê em Jesus, em algum momento da sua vida já passou por isso. De ter arrependimento das suas decisões ou de ter coisas na sua vida que precisam de mudança. Todos nós. Mas Deus é misericordioso. Deus não espera que você venha de forma perfeita para Ele. Ele espera que você venha para Ele. E Ele vai te transformar no processo. Deus espera muito mais de nós, um coração que é honesto na realidade de quem é. E permite que Deus faça as operações e as transformações. Do que simplesmente espera que você resolva as coisas por si só. E talvez esse ano seja um ano na sua vida que você olha para essas coisas e ainda sinta vergonha de coisas que não mudaram. Mas eu creio que é tempo de deixar o Senhor te lavar. É tempo do Senhor ter acesso ao teu coração de forma que algumas coisas comecem a ser mudadas. Talvez é o desejo de sonhar novamente. De olhar para o futuro, não com o peso do passado, mas de crer que existe um futuro ainda melhor na presença de Deus. Independente de como foi o nosso ano até aqui, uma coisa é certa, Deus está conosco todos os dias. Essa é a promessa dele. Todos os dias estarei convosco. Eu não sei como que você vivenciou 2025. Eu não sei se as suas expectativas foram limitadas pela vergonha. Eu não sei se as suas expectativas talvez tenham se tornado familiares. Eu não sei se você, assim como João, teve expectativas e se tornaram confusas, sem entender o que estava acontecendo. Talvez expectativas morreram, como a viúva experimentou com a morte do seu filho. Ou talvez até as suas expectativas foram surpreendidas, porque você creu na palavra de Deus e Deus moveu poderosamente. Não importa como você chegou até aqui, importa o que você vai fazer com a maneira como você chegou até aqui. Importa o que você vai deixar o Espírito Santo fazer nessa noite, fazer no restante de 2025 e te preparar para 2026. O que importa é como você vai abrir o teu coração para sonhar com Deus novamente, para ter novamente fé e expectativa de que Ele é fiel e que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. O que importa não é o que aconteceu até aqui, mas é o que vem a partir daqui. Você está aí? Você crê nisso? Que Deus é aquele que pode mudar todas as coisas. Queria te convidar a ficar de pé. Esse foi um ano para mim que, muitos momentos, eu não consegui entender aquilo que Deus estava fazendo na minha vida pessoal. Até que Deus me trouxe essa palavra, mostrando que existem coisas que nós vivemos que não são por causa de nós, são por causa de outros. E eu finalmente entendi. Às vezes a gente demora para entender as coisas, né?
mas Deus é fiel. Amém? Porque se você ouvir a voz do Senhor, as coisas que estão confusas vão ficar claras. Se você ouvir a voz do Senhor, circunstâncias vão ser mudadas e transformadas. Se expectativas do seu coração morreram, Jesus vai ao teu encontro, mesmo quando você não tem nem palavras para orar, para clamar, para pedir a Deus que faça alguma coisa. Quando faltar a fome e o ardor, a chama que incendeia o teu coração pelas coisas de Deus, Deus te dá a graça, capacita para você acender a chama novamente. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Você chegou aqui e você sabe como foi esse ano para você. Os momentos de alegria, mas também os momentos de dor. Os momentos de prazer, mas também os momentos de dúvidas. Momentos de não entender. Porque nós passamos coisas como as que passamos. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é instrução para nós. Ela começa a direcionar a nossa vida e nos fazer entender que todos esses cenários, que todos esses casos, Deus já conhece, que fazem parte da vida dos seus filhos, do ser humano. E a graça que Ele tem para nós é de que em todas essas coisas, Ele há de nos guiar de forma perfeita e de forma plena. Se você precisa de consolo, o Senhor está pronto para te consolar. Se você precisa de estratégia, Deus está pronto para te instruir. Se você precisa de novidades de vida, do teu coração sendo acesos, Deus tem graça para derramar sobre você. Se você precisa que Deus ressuscite coisas dentro de você, Deus está pronto para te ressuscitar em todas essas coisas. Pai, nós queremos orar nessa noite, com gratidão nos nossos corações. Porque cremos que 2025, muitas coisas que aconteceram, o Senhor, conforme a tua promessa, disse que faria com que todas elas cooperassem para o nosso bem. Essa é a promessa que temos de que o Senhor em todas as coisas pode atuar. O Senhor não está envolvido em fazê-las, em criar essas situações para vivermos, mas o Senhor está comprometido em redimi-las para nós, em restaurá-las para nós. Todo sofrimento, toda dor que nós passamos, o Senhor pode restaurar e curar os nossos corações. Senhor, eu oro por cada um que está aqui nessa noite. Eu oro para que, Senhor, a sua graça, o seu poder, a sua unção seja sobre a mente, sobre o coração dos teus filhos, Senhor. Eu oro para que o Senhor encontre os seus corações onde quer que eles estejam, em qual etapa que eles se encontram, em qual momento que eles estão vivendo. E eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor os fortaleça nessa noite, conceda a eles da sua misericórdia, da sua graça. Minha oração para que eles se reencontrem no seu relacionamento contigo, Jesus. Que eles inclinem os seus ouvidos ao Senhor e à tua palavra novamente. Que eles sejam sensíveis, Pai, como o Senhor está direcionando os seus corações nesse tempo. Pai, a nossa oração, Senhor, é para que cada um aqui seja alcançado pelo seu amor. Cada um aqui seja abraçado pela presença do teu Espírito Santo. Senhor, minha oração é para que cada um aqui seja despertado na sua fé. Para que cada um aqui seja fortalecido nas suas lutas e dificuldades. Senhor, que o seu poder possa operar e fazer todas as coisas novas, Senhor. Porque é isso que o Senhor faz em nós e através de nós. Senhor, a minha oração, Pai, é que a tua palavra seja liberada nos ouvidos de cada um aqui. E essa palavra mude completamente a perspectiva dos seus filhos. Senhor, nós te louvamos porque, Deus, tu és um Deus de estratégia. Senhor, nós queremos olhar para trás e poder permitir que a gratidão nasça dentro dos nossos corações. Que essa reta final de ano possa ser repleta
com palavras de gratidão, com palavras de adoração, com palavras de reconhecimento daquilo que o Senhor já fez. Pai, eu oro pelo fortalecimento do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te fazer mais um desafio, para que você pegue alguém que está do seu lado, você possa orar com ele, e você possa orar por essas coisas que o Senhor falou no teu coração. Talvez você se identificou com uma dessas coisas. Se junta alguém aí e ora com ela. Talvez você queira falar, olha, eu me senti esse ano dessa forma. Ora comigo. Vamos orar e abençoar a vida uns dos outros nesse momento.